Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Boa noite, sejam todos bem-vindos. É muito bom ter a companhia de cada um de vocês. Então, que contigo a palavra agora já, que Deus te use para nos abençoar, que tu tenha sido um exemplo de resiliência e todos nós precisamos disso. Desde já quero te dizer que a gente te admira muito, viu? E que Deus Ah, continue te abençoando. amém. Descobri que eu estava com câncer de mama o ano passado, foi na época bem nessa época assim de maio. Eu senti no autoexame que eu tinha um nódulo, uma coisa diferente. Eu fui ao médico e ali eu descobri que tinha alguma coisa, mas a princípio eu não achava que era nada, que era apenas um nódulo de gordura calcificado ou de leite. Mas daí eu insisti com a médica que eu gostaria de fazer um exame. Aí eu fiz os exames e no exame já deu que era alguma coisa que poderia ser algo sério, né? Na hora que eu saí de lá, quando eu descobri, eu fiquei muito triste, assim, chorei, fiquei preocupada, mas eu ainda tinha aquela esperança de não ser maligno, de ser benigno, porque o exame que eu fiz, que descobri que tinha um nódulo, foi o exame de ecografia, porque na mamografia não mostrou nada, não apareceu nada na minha mamografia, só na ecografia que mostrou que eu tinha um nódulo. Aí eu consegui o médico e quando eu fiz a biópsia, aí eu levei e foi aquela tristeza que realmente era um nódulo benigno, um nódulo maligno, era um carcinoma. E aí eu comecei a correr atrás de tentar, né? Antes do tempo desse nódulo ele se espalhar. E eu fiz todos os exames de tomografia, ressonância, cintilografia, e em todos esses exames, graças a Deus, eu não tinha biópsia. E sempre orando, pedindo oração das pessoas, sempre confiando que Deus tinha um propósito na minha vida, sabe? Isso é uma coisa assim que eu nunca, em momento algum, eu questionei Deus, eu fiquei brava. É claro que eu fiquei triste por ter a doença e assim, eu me considero jovem, né? E acontecer comigo tão jovem, mas eu sempre tive certeza que Deus tem um propósito e que isso não era em vão. E continuei firme, fiz todos os exames, tudo, e veio a segunda fase, que era começar o tratamento. Na época do tratamento, foi um. Eu vejo muito a mão de Deus, porque tinha muita gente já na fila, assim, aguardando para conseguir o tratamento, né? Porque eu não tenho plano de saúde. E aí eu conversei com algumas pessoas que me deram algumas dicas, e eu fui e entrei na fila do SUS para conseguir o tratamento, porque eu precisei fazer quimioterapia. E foi muito rápido. Assim, fui atrás e consegui. Foi por Deus que colocou uma pessoa para me ajudar dentro lá do SUS, que conseguiu escanear todos os meus exames, porque assim, se, se uma pessoa não dissesse para mim que os meus exames não estavam dentro do SUS, eu não ia conseguir fazer o tratamento nunca. Então, isso é uma coisa que eu quero que as pessoas saibam que eu acredito que Deus coloca pessoas certas no meu caminho para me ajudar. Porque quando eu cheguei lá e eu falei assim, olha, eu tenho um certo período para começar o tratamento e o pessoal do SUS não está me chamando. E eu fui direto na FAMED e daí uma moça falou assim para mim, olha, os teus exames não estão aqui. Então não está comprovando que você tem um nódulo para que você seja chamada. Eu falei, como que eu faço para fazer isso? Ela falou, quem tem que fazer isso é o posto de saúde. Aí ela falou assim, mas eu vou fazer isso para ti. Então ela pegou os exames, essa moça pegou os exames, escaneou tudo e colocou no sistema do SUS para mim. Ela colocou e no dia seguinte me chamaram. Aí eu fiz a consulta com a oncologista e já em seguida ela falou assim: agora a gente vai solicitar para você começar a fazer a quimioterapia. E eu fiz, foi solicitado 6 quimioterapias e 17 anticorpos e mais a hormonioterapia.
Então, eu comecei a fazer a quimioterapia e o hormônio, e foi um tempo muito difícil, assim, porque quimioterapia não é fácil, é uma coisa muito difícil, a gente sofre muito, né? Não é nada fácil. E eu agradeço a Deus as pessoas que estiveram me ajudando, as pessoas que estiveram orando por mim. Minha mãe veio me ajudar, a minha sogra também me ajudou muito. Inclusive, a minha sogra, a Liane, vocês devem conhecer ela, ela chegou até a raspar a cabeça para me dar força no momento que eu estava com maior dificuldade ali, quando meus cabelos começaram a cair. E, e também foi difícil, desculpa, um momento que da cirurgia, quando eu vi o meu filho sofrendo por me ver daquele jeito. Eu acho que de tudo foi o mais difícil. Porque um dia antes da cirurgia, ele me abraçava com muita força e chorava, assim, ele gritava, eu não quero ficar sem você, mamãe. Eu não quero ficar sem você. E ele me abraçava muito, assim, eu falava, mamãe, a mamãe vai voltar. Fica tranquilo que a mamãe vai voltar. Eu fiz a cirurgia no dia 11 de abril. E foi um sucesso a minha cirurgia. Graças a Deus, a minha cirurgia foi um sucesso. Eu consegui, no mesmo procedimento, o médico conseguiu, tirou as 2 mamas, ele tirou 3 linfonodos da axila, foi feito a biópsia de todo o material retirado, e todo o material retirado deu 100% de cura. Graças a Deus não ficou nenhuma metástase, a quimioterapia fez todo o resultado, os remédios fizeram todo o resultado, e hoje eu posso assim me considerar curada. Graças a Deus, graças às pessoas que me ajudaram, graças às orações e graças a Deus que esteve ao meu lado o tempo todo. Eu ainda sigo fazendo tratamento, né? Eu estou fazendo a hormônio terapia, que eu tomo um remédio todos os dias e tomo uma injeção a cada 3 meses. E, e também faço um anticorpo, que eu já fiz 10 sessões, inclusive amanhã eu vou fazer mais um anticorpo. Então, tem mais 7 sessões para eu fazer desse anticorpo, que é para ensinar o meu corpo a se defender se alguma célula querer se transformar novamente. Eu vou fazer mais 7 sessões e esse hormônio terapia eu vou seguir fazendo por até 5 anos. Pode ser menos ou mais. Ainda não se sabe. E eu agradeço a Deus por tudo que ele tem feito e as coisas estão acontecendo, coisas boas eu vejo. Por exemplo, o primeiro hormônio terapia que eu estava fazendo estava me dando algumas reações. E na última sessão que eu fiz dessa de anticorpo, estava rompendo as minhas veias. Então eu ia e rompia as veias, porque eu estava com as veias muito fracas, né? E daí na última consulta eu comentei com a médica que eu tinha rompido 5 veias na última infusão. Daí ela falou, vou mudar seu medicamento. E eu fiquei até com medo, porque é tanta coisa, e às vezes a gente fica com medo. Mais um remédio, mais uma medicação, mais uma injeção. E você fica, assim, angustiada, né, quando é uma coisa nova. Mas eu agradeço a Deus porque ela mudou a minha medicação, porque desde que ela mudou a minha medicação de hormonioterapia, as minhas reações, assim, diminuíram muito. Eu quase não tenho mais reação. Então, eu estou bem feliz, assim, em breve eu vou estar curada 100%. Eu já me sinto curada porque eu não tenho mais nenhuma célula de câncer no meu corpo, não tenho, graças a Deus. E eu tenho certeza que não vai voltar. E eu agradeço a Deus. E eu vou demonstrar para vocês que até o meu cabelo já está começando a crescer. Ó. E para quem ficou bem carequinha, meu cabelo já está vindo. Então é isso. Deus é maravilhoso, tem operado milagres na minha vida, na vida da minha família. Só tenho que agradecer mesmo, agradecer as orações de cada um.
E eu tenho certeza que tudo isso, Deus tem um propósito e que a vontade dele seja feita na minha vida e aonde eu puder ir, contar e poder ajudar outras pessoas, eu vou ajudar, eu vou fazer, porque eu creio no milagre de Deus. É isso. Amém, amém. Louvado seja Deus. Muito obrigada, Jaque. Como eu falei no início, a gente te admira muito pela tua resiliência, né? Por tudo. Isso aí é apenas um resuminho. Quem já passou por isso, né, tem uma ideia de como que é. Mas o importante é que tu tá bem, né? Passou todo esse período. E, gente, ela tá na lista, né, das orações do grupo Amigos de Jesus, né? O PG Amigos de Jesus. E então, para aqueles que estão aqui pela primeira vez e não sabem, nós temos uma lista ali onde tem uma dupla de oração durante 24 horas orando por essas pessoas enfermas, inclusive daqui a pouquinho mais o pastor vai interceder por esta lista, né? E aí então, quando as pessoas recebem a bênção, ela vem que nem a Jaque aqui contar a bênção, né? Então, vale a pena ou não vale nós intercedermos? E além de a Jaque ser abençoada, cada intercessor recebe a bênção, é mais abençoado ainda, porque está ali conectado com Deus diariamente, intercedendo pelo próximo. Então vamos continuar, né? Não vamos desistir de interceder, Jaque, que Deus continue contigo aí, tá? Te amparando, com a tua família, tem uma família linda, um moço, né, com muitos dons ali na música, o filho. Qualquer dia vamos convidar ele para ele tocar aqui para nós, nosso igreja, viu? Tá bom. Então, né, o esposo que apoia ela muito, a gente vê nas redes sociais, né? Eu acompanhei assim, a história através da minha esposa. Sim, Toda vez que falava contigo, ela chegava aqui, comentava e a gente juntos aí acompanhamos a sua história. Mas parabéns, menina, Deus te fez valente para enfrentar esses desafios aí. De fato, ele não é pequeno, ele é grandioso. Mas eu diria para ti o seguinte: depois, hoje, você tem uma experiência de maior preparo para a vida e está em condição, inclusive, de ajudar outros que, naturalmente, poderão passar por essa situação ou alguma outra situação difícil, porque você já percorreu esse caminho aí. sim. Deus abençoe muito a sua vida aí. Amém. Agarra, esse espírito motivado e aí feliz certamente contribui para a restauração plena e Deus, através de ti, vai fazer muita coisa nesse mundo ainda, viu? Amém. Tenho certeza. Amém. Então, Amém. Deus abençoe aí. Obrigado, Jaque. Deus te abençoe, viu? Amém. E o PG continua orando por ti, pela tua família, tá bom? Verdade. Obrigada. A doutora Sabrina, né? Quem indicou a doutora Sabrina é a doutora Neuza, psicóloga, né, da clínica, que já 2 vezes veio nos abençoar aqui, e ela indicou, né, a doutora para falar. Vocês receberam o link ali, a especialidade dela, né? Clínica funcional, também saúde e bem-estar, saúde intestinal e microbiota. De Santana do Livramento, né? Fronteira com o Uruguai. E daí, eu não sei, família, como é que é? Se quiser se apresentar, por favor. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, uma boa noite a todos, tudo bem? Eu sou natural aqui da fronteira, né? Conheci a Neuza nos 13 anos que estive em Porto Alegre. E aí Deus tocou profundamente no meu coração que era hora de eu retornar. Eu estava numa fase muito boa, profissional e espiritual aí, envolvida com os projetos da área da saúde, da igreja, né? Estava atendendo também na clínica adventista, tinha um fluxo bem intenso de pacientes que vários seguem comigo na modalidade online, porque Deus é tão maravilhoso que Ele me auxiliou, né? Desde antes de eu ter o encontro com Ele, com essa visão mais integrativa de saúde, aonde eu via que não era apenas um plano alimentar que iria mudar, modificar ou fazer o paciente aderir e melhorar definitivamente a saúde dele, né? E aí começou a minha busca por respostas e foi onde eu cheguei na nutrição funcional,
Em seguida, na sequência, uns 2 anos depois, 3 anos depois, eu conheci a Igreja Adventista. Aí tive o grande privilégio de ter uma igreja próxima da minha casa. Eu já conhecia Novo Tempo, que foi como eu cheguei, adorava pedir os estudos bíblicos. E tive o grande privilégio de ser muito bem recebida pelas pessoas quando eu fui até a igreja. Me ofereceram estudo bíblico, eu aceitei de cara, né? Já tinha me formado, já era formada. E aí eu me apaixonei, né, pela parte da saúde adventista, né? Que foi ali que eu me rendi, né? E me apaixonei definitivamente. Tive um encontro com Jesus que transformou a minha vida, né? E foi muito bom. Eu sou uma apaixonada pela nutrição, né? Do potencial que ela tem de restaurar a saúde, de reestabelecer, reequilibrar, né? E tive o grande privilégio de, através desse fluxo intenso de pacientes lá na clínica, poder ver várias pessoas se curando definitivamente, de várias comorbidades que tinham, de dores, de doenças já instaladas há algum tempo, né? Doenças crônicas não transmissíveis que são possíveis, né? De serem curadas, né? E aí conheci a Neuza, né? E a Neuza é uma bênção na minha vida. Foi muito bom, assim, foi Deus mesmo que colocou ela no meu caminho, né? E a gente virou grandes parceiras de indicação de pacientes, porque eu acredito que a equipe multidisciplinar é fundamental, né? Para trabalhar todas as áreas, né? Do corpo, do ser humano, né? E aí a gente formou essa parceria linda que se transformou numa amizade, e é isso. Tudo bem, que bom. Então, contigo a palavra, que o Senhor te use neste momento para nos abençoar. Que Ele fale por teu Amém. intermédio. Amém. Eu preparei alguns slides para compartilhar com vocês. Eu vou tentar compartilhar aqui na tela. Antes de entrar bem na parte da alimentação, eu acho que é importante a gente falar sobre todos os quesitos, né, que Deus deixou para a gente fazer uma reforma na nossa saúde, né? Porque além de nós sabermos que o nosso corpo é um templo do Espírito Santo, a gente também sabe hoje, com toda a informação, né, que a Igreja Adventista tem sobre saúde, o qual tem uma diversa variedade de materiais, né, tanto dos livros da Ellen White, quanto materiais em forma de folders, panfletos, nas mídias, né, onde a gente sabe que a gente tem que tratar todo o tripé, né, da saúde. E o que dizia lá na Bíblia, né? O que diz lá na Bíblia nos princípios de saúde, né? Que o nosso corpo é um santuário, né? E que a gente precisa cuidar daquilo que a gente coloca para dentro, né? E o processo de industrialização fez a gente se afastar um pouco disso, né? Então, hoje em dia, a gente consome muitas coisas que a gente nem sabe o que tem, e isso acabou trazendo prejuízos para a nossa saúde, né? Então, é importante a gente prestar atenção naquilo que a gente nutre o nosso corpo. Também, lá está escrito que a gente precisa ser temperantes, né? A gente precisa ter um equilíbrio, moderação nas coisas que a gente vai comer, e também moderação nas coisas que a gente precisa rejeitar. Porque hoje em dia tem uma seletividade, que nem o irmão colocou ali, paladar muito alterado, a gente brigando literalmente com a gente mesmo, por conta da comida, né? Para saber dizer um não, moldando os nossos desejos, né? E intuitos da questão do paladar. E também a gente tem que ver também a parte que fala ali, aonde tem outros excessos da nossa vida, né? Tanto na jornada de trabalho, internet, celular, o videogame dos filhos, né? Os alimentos ultraprocessados, enfim, uma diversidade de distrações que acabaram fazendo a gente se afastar um pouco muito do plano original de Deus para nós, né? E aí, com isso, acabou surgindo diversas doenças. E hoje,
a gente mais encontra são pessoas que poderiam ter uma qualidade de vida melhor, mas não conseguem por conta do estilo de vida, né? Tanto da parte da alimentação, quanto outros pilares que eu vou abordar com vocês aqui ao longo. Então, quais são as razões para a gente ter uma reforma na saúde da gente, né? Além de preservar a saúde, nossa saúde física, mental, a gente consegue fazer boas escolhas, a gente tem o discernimento. Além da gente conseguir fazer boas escolhas alimentares, a gente consegue fazer boas escolhas em nosso estilo de vida, de uma forma geral, e também a gente consegue escutar mais. Escutar a voz de Deus, né? Escutar a resposta das orações que às vezes a gente faz e não consegue ouvir, né? Então, através dessa reforma, a gente consegue restaurar em nós o princípio inicial de Deus, né? Que era para fazer com que a gente tivesse uma comunhão maior com Ele, um autocuidado com a gente mesmo, cuidando do nosso corpo, da nossa mente e da nossa alma. E eu fiz um resumo sobre isso que eu achei bem interessante e coloquei com as minhas palavras aqui. Mas isso que eu coloquei aqui, essas razões para a reforma, eu li nesses 2 livros, né, maravilhosos que a Ellen White deixou para nós, que é o Conselho sobre o Regime Alimentar e a Ciência do Bom Viver, que são 2 guias fantásticos, né, que tem vários profissionais da saúde não adventistas também, que se baseiam neles, porque tem muito ensinamento bom lá, tem muito conhecimento. E o que nós sabemos, né? Que nós somos propriedade de Deus. Tudo aquilo que é vivo é propriedade de Deus, né? E lá em Romanos 12, ele deixa para nós essa mensagem, né? Onde ele diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Então aqui a gente resistir, né? O que é bem difícil hoje, por conta da diversidade de produtos que a gente encontra, a facilidade de consumir esses produtos. E por isso que ele fala aqui que a gente não se conforme com as coisas modernas, né? No caso da parte da alimentação, que hoje em dia a gente vê muitos produtos prontos que prometem vitaminas, minerais, mas escondidos lá nos ingredientes deles, possuem vários ativos que são muito prejudiciais para a nossa saúde e que com o passar do tempo vai machucando o nosso organismo, vai bagunçando o nosso sistema imune e silenciosamente começam a se instalar as doenças. Então ele já tinha nos alertado sobre isso para a gente não deixar seduzir, né, pela diversidade, pelas cores e pelo sabor, que eu vou abordar um pouquinho mais para frente também, de toda a parte sensorial, que também é afetada, né, junto com a parte emocional também. Então, quais são os 4 pilares da saúde hoje para a gente poder realmente ter uma saúde boa, uma qualidade de vida? Então, a gente precisa trabalhar a parte física, né? Meu relacionamento com o meu corpo, através das minhas escolhas. Então, eu preciso fazer uma atividade, eu preciso me sentir bem comigo mesma, com o meu corpo, com os meus defeitos, com as minhas marcas, principalmente as mulheres, né, depois da gestação, e buscar esse fortalecimento físico, que vai estar relacionado também com a parte mental. A parte mental é o gerenciamento dos pensamentos. Como eu me relaciono, como eu gerencio meus pensamentos, que vão gerar as minhas emoções e ações, né? E isso, com o passar do tempo, vai gerando hábitos, né? Então, ou seja, os meus pensamentos geram emoções que fazem com que eu tenha uma reação. E essa reação, com o passar do tempo, se a gente não domina ela, se a gente não tem
uma relação adequada, de saber gerenciar esses pensamentos, essas emoções, a gente acaba criando hábitos, e esses hábitos, principalmente na fase de construção do nosso caráter, acabam se levando para o resto da vida, né? Um exemplo aqui, pessoas que têm uma baixa tolerância à frustração, têm dificuldade de tomar decisões, né? Não conseguem ser contrariadas, e isso tudo vai gerando, né, hábitos que formam e moldam o caráter dessa pessoa, né? Então, é muito importante também a gente trabalhar a parte de se relacionar com os nossos pensamentos e emoções e saber administrar elas. A nossa questão da nossa saúde social, né? Com a forma com que a gente se relaciona com as pessoas, seja com nossos companheiros, seja com nossos filhos, seja com os nossos amigos do trabalho, seja com os irmãos da igreja, seja com os nossos familiares. A gente sabe que o lar da gente é o maior laboratório de desenvolvimento emocional, porque ali a gente tem diversas situações onde a gente tem que gerenciar muito os nossos pensamentos e emoções, né, para poder ter um bom convívio, né? Então, o social também é um pilar muito importante para a nossa saúde. E a espiritual, que é o nosso relacionamento com Deus. Então, tem vários estudos hoje que comprovam o poder da oração, o poder de acalmar, o poder de gerar novas sinapses, novas conexões neurais, fazendo com que a oração e a esperança fazem a gente ter uma descarga de várias funções químicas no nosso corpo, diminuindo os níveis de cortisol e aumentando os níveis de adrenalina, noradrenalina, serotonina e outros hormônios, ocitocina também, que fazem a gente lutar, reverter muitas vezes situações difíceis, né? No caso da irmã, essa que estava comentando agora, e tirar daquela situação difícil, tirar força e energia para lutar, né? Então, esse relacionamento com Deus e a oração, né, o conversar com Deus, gera todos esses benefícios, né, que fazem a gente ter força física, mental e um bom convívio social também. Mas o que é saúde, né? O que é saúde? Eu fui numa palestra do Seifo em Taquara, maravilhosa. Foi interrompida pela pandemia, a gente não conseguiu concluir presencial todas, e eu achei muito bacana o que o Dr. Ricardo Vargas falou lá, falando que saúde é relacionamento. E eu achei bem bacana. E o que relacionamento é? Amor. E quem é amor? Deus. Então a nossa saúde toda é baseada em Deus. E qual é o primeiro passo para a gente ter essa saúde, né? E esse bom relacionamento? É a gente ter um relacionamento diário com Deus, que é a fonte do amor. O segundo é a gente ter o nosso amor próprio, que é cuidar do nosso corpo e da nossa mente, através daquilo que a gente come e através daquilo que a gente pensa. E o terceiro passo, amar ao próximo. Então, saúde é relacionamento, eu achei fantástico isso, porque isso eu nunca vi na faculdade, nem nas cadeiras de psicologia, nem nas pós-graduações, e eu achei que fez total sentido em relação daquilo que a gente aprende na igreja e aprende na palavra também, do quanto Deus é relacionamento, e relacionamento é saúde. E para mim fez total sentido, eu adorei, e decidi compartilhar com vocês isso que o Dr. Ricardo Vargas compartilhou com nós lá no curso, né? E Deus, ele usa o nosso consciente para falar conosco. Só que o nosso consciente, para ele conseguir chegar até o nosso consciente, a gente precisa estar com o corpo da gente limpo, com substâncias que sejam produzidas substâncias normais do nosso corpo. Porém, com o processo de industrialização, a adição de muitos aditivos, corantes, conservantes,
agrotóxicos, uma diversidade de materiais de limpeza, que a gente vê produtos químicos ali que a gente nunca viu, né? Então, tudo isso, somado a diversos outros fatores, acabaram trazendo uma toxicidade muito grande para o nosso organismo. Se não tem um suporte adequado, deturpa muitos pensamentos. Então, por isso que é importante a gente cuidar do corpo da gente, cuidar da nossa alimentação, cuidar da parte da saúde física, né, da parte da saúde espiritual. Por isso que Deus deixou lá aqueles 8 remédios para nós, que se aplicados da forma certa, que nem está ali, colocados todos em prática, a gente vai ter um discernimento maior e vai conseguir escutar aquilo que Deus tem para falar da gente. E isso eu tirei de lá da ciência do bom viver. E também uma palestrante, a doutora Raquel, ela comentou muito sobre isso. Ela tem um programa que é Mente no Controle do Desejo, tem alguns vídeos dela no YouTube, e ela fala muito isso, que Deus trabalha no nosso consciente e Satanás no nosso inconsciente. Então, quais são as estratégias que Satanás usa para nos afastar do plano original, que seria cuidar do nosso tempo? Então, ele distorce a verdade através de este alimento contém vitaminas e minerais, é fonte de fibras, fonte de energia. E aí tu vai ver lá nos ingredientes, tem um monte de coisa que tu não conhece. Então, foi distorcida a verdade, gerando uma dúvida. Ah, mas aqui está escrito que tem vitaminas e minerais, né? No caso, vamos supor, de comer uma bolachinha lá, Serfit, integral de banana. Ah, mas aqui tem fonte de fibras, tem vitaminas e minerais. Então, eu vou comer essas bolachinhas em vez de uma banana, gerando dúvidas. Oferece vantagens, porque não estraga tão rápido. Tu consegue levar sem ter um prejuízo de amassar. Tipo, ontem meu filho levou banana para a escola e aí ele colocou de uma maneira errada na mochila e a banana amassou e aí ficou preta. E ele não quis comer, né? Então, a fruta, se não bem acondicionada, não bem armazenada e transportada, ela machuca e estraga e às vezes fica ruim de comer, ou às vezes a aparência fica ruim, né? Então, essa distorção da verdade também ofereceu vantagens, que era a durabilidade, também mais sabor, né? Ele usa os sentidos, porque tu ativa gatilhos aonde tu coloca um alimento com diversos tipos de corantes, conservantes, realçadores de sabor, alimentos açucarados, e daquela explosão de sabor na boca, e isso faz com que gere gatilhos de vício, né? Fazendo principalmente o açúcar. O açúcar é conhecido como uma droga quimicamente no cérebro, porque ele gera mecanismos de dependência. Então, o que a gente escuta, inclusive hoje eu escutei uma senhora falando que ela era viciada em doce, que ela estava gastando R$ 200 por mês em bolo. Ela comprava bolo na padaria, fatiava e congelava, para ela todos os dias comer uma fatia, né? E até eu mexi com ela disse, eu tô tendo muita crise de diarreia, ando com muitas dores. E eu mexi com ela, eu digo, esses R$ 200 que tu tá comprando de bolo, tu poderia estar comprando um ômega 3, uma cúrcuma, e tratando um colágeno tipo 2, e tá tratando todas essas dores que tu vem há anos te queixando, né? Então, na verdade, Satanás distorceu a verdade, gerou dúvidas, ofereceu falsas vantagens, dominou os nossos sentidos através da gula, né? Através do alimento, né? E foi aí, através da gula, que entrou que entrou o pecado no paraíso, né? Foi através de quê? Da distorção da verdade, da dúvida, das falsas vantagens, né? Usando os sentidos e oferecendo o alimento. Então, que semelhança do passado para o presente hoje, né? E a partir desse momento, o que tem afetado isso, né? O que afetou? Afetou que antes éramos imortais na parte física e agora somos mortais. A parte mental teve consequências, né? Medo, ansiedade, depressão, pânico, síndrome do pânico, insônia, né? E várias outras
coisas que geraram na parte mental também, né? Com psicopatias também a gente vê muito hoje. Também aumentou muito a questão de crianças com autismo também, por toda essa questão da alimentação. A parte social, né? A culpa foi da Eva, né? E a gente culpa a família, né? Tipo, a culpa é do meu pai, a culpa é da minha mãe, né? Terceirizando sempre a responsabilidade, né? E a parte espiritual é que a gente perdeu o revestimento da glória, né? De Deus. E a gente se sentiu, hoje em dia a gente está como nus espiritualmente, por isso que a gente precisa buscar incansavelmente, incessantemente, diariamente a presença de Deus, para a gente se limpar de toda essa distorção e todos os dias podermos fazer boas escolhas, o que não é nada fácil, é um grande desafio. Né? E tudo isso aconteceu por conta de uma escolha, né? Então ele trabalha no nosso subconsciente, que nem eu tinha comentado com você, Satanás, porque o nosso subconsciente ele não julga se é certo ou errado. Tu age por impulso, né? E já no nosso consciente, tu age com a razão. Mas isso é um exercício diário e uma entrega também, né, diária na comunhão com Deus, né? E eu achei bem interessante que no livro de Temperança, na página 12, ele tem uma frase ali que eu achei muito, muito forte, falando sobre a família. Então, o que a gente tem visto hoje muito, a maior obra de Deus foi a família. E o que a gente tem visto hoje? Grandes devastações na família. Então, o alvo principal de Satanás, de destruição, é a nossa família, né? E eles farão de tudo para destruir nosso bem mais precioso, que é a nossa família, né? Então a gente precisa orar, orar, orar e interceder. Graças a Deus que tem vários grupos, que nem esse, para a gente poder estar se ajudando, se apoiando quando um enfraquece, o outro ajuda fortalecendo, né? Por quê? Porque o objetivo de Satanás, o foco dele é dominar a nossa mente. Porque ele consegue fazer com que a gente se desvirtue do caminho divino, do caminho da salvação, do caminho da comunhão com Deus. Porque ele vai afetar os nossos pensamentos e as nossas emoções, vai gerar ações e hábitos, e isso vai afetar o nosso caráter, fazendo com que a gente faça escolhas, né? Então, por isso o que é tão importante a gente ter essa comunhão e a gente cuidar muito, vigiar os nossos pensamentos, e fazer com que esses pensamentos não gerem em nós atitudes, né, que a gente externize, né, dependendo do tipo de pensamento, claro, né? Então, por isso que é importante a gente ter essa comunhão com Deus. E quando a gente não consegue sozinho, a gente buscar ajuda. No caso, uma ajuda de um psicólogo, de um terapeuta. Se a coisa está mais difícil, de um psiquiatra, de toda a equipe multidisciplinar. Porque o foco principal é dominar e afetar os nossos pensamentos e as nossas emoções. Que a maioria das pessoas hoje em dia, elas estão sedentas de Deus. E o que acontece? Elas são muito impulsivas. Elas não conseguem dominar os seus pensamentos, dominar suas atitudes, fazendo com que tenham escolhas erradas, né? São muito impulsivas. E aí é que mora o perigo. E qual era o plano original de Deus para nós, para nossa saúde, para que fôssemos eternos, né? Era uma boa alimentação, onde a dieta original era baseada em frutas, verduras, legumes, raízes, sementes, baseado praticamente disso, né? Água, né? Atividade física, porque tinha que caminhar, né, bastante, se caminhava bastante para comer do fruto, né, dentro do jardim, né? A luz solar também fundamental para melhorar diversas questões hormonais, melhorar a questão do sono, imunidade, né?
Também várias questões de alergias também, a temperança e o equilíbrio, né? A gente ter equilíbrio em todas as escolhas daquilo que a gente vai comer, daquilo que a gente vai beber, daquilo que a gente vai praticar, daquilo que a gente vai pensar, né? Ar puro, né? Muito importante. Um ar puro, sem toxinas, né? O repouso, fundamental. Ter uma boa noite de sono, ter um sono reparador, né? E a confiança em Deus, onde a gente é o pilar para a gente ter força para seguir todas as outras orientações que Ele deixou para nós podermos ter uma saúde plena e uma boa qualidade de vida. Então, o que é ter uma alimentação saudável? É a gente evitar alimentos que prejudicam o nosso organismo, alimentos de muita durabilidade na prateleira, como os ultraprocessados, alimentos muito gordurosos, açucarados, né? Usar bastante alimentos ricos em fibras e nutrientes, alimentos integrais, né? 3 refeições ao dia seria o ideal para o bom funcionamento do nosso sistema gastrointestinal, porque tu vai ter um período bom de repouso para com que os teus órgãos descansem e consigam se recuperar para fazer o próximo sistema digestivo da próxima refeição. Então, tem vários livros que eu li e onde caiu por terra a questão de comer de 3 em 3 horas, né? Que a gente sai da faculdade achando que comer de 3 em 3 horas é mais saudável, porque evita a compulsão alimentar, evita a pessoa ficar beliscando, só que, na verdade, tu sobrecarrega todo o teu sistema intestinal, né? Todos os teus sistemas digestivos, todos os teus órgãos da parte digestiva, tu acaba sobrecarregando eles e, ao longo do tempo, eles vão diminuindo a potencialidade deles de digestão, de digerir os alimentos. E aí que começam os problemas. Então, tem vários livros que eu li, artigos depois, e depois na literatura da adventista também, onde o ideal é fazer 3 refeições ao dia, tá? Isso a gente vai adaptando, eu adapto isso gradativamente nos meus pacientes, tá? Então, eu migro de 6 refeições que eles chegam no consultório fazendo, para 5, depois para 4, e aí a gente começa a trabalhar o jejum e outras estratégias, tá? Aprender a relaxar antes da refeição. A gente está muito no automático hoje em dia. Então, a gente vê pessoas que às vezes almoçam de pé, que mal mastigam o alimento, que não contemplam aquele momento ali da refeição, não agradecem, não saboreiam, né? Então, não mastigam direito, ficam com a sensação de estufamento, sobrecarregam toda a questão digestiva, parte estomacal, parte intestinal, parte de fígado também, por conta de uma alimentação muito rápida e não consciente. O que seria esse não consciente? Tu nem olha para o que tu come. Então, é importante a gente aprender durante a refeição, respira antes, larga o celular, deixa para responder as mensagens depois e reserva no mínimo 15 minutos para te fazer uma alimentação onde tu coma, largue os talheres, olha o que tu está comendo e aprenda a sentir o sabor daquilo que tu está comendo, mastigar várias vezes, né, para te aprender a desenvolver o prazer em comer o alimento e também para te poder ter um alimento mais digerido inicialmente na boca, bem mastigado, para não sobrecarregar tanto os outros órgãos, né, como a parte gástrica, que é onde a gente tem visto muito pessoas com problemas estomacais, problemas intestinais também, por conta de, além de alimentos muito açucarados, gordurosos e ultraprocessados, também pela falta de mastigação. Até tinha um professor meu que mexia com nós, que dizia que o estômago não tem dente. Então, que a gente precisava mastigar bem, porque o estômago não tem dente, tá? Então, comer devagar, saboreando os alimentos, né? Reduzindo a quantidade de óleo nas preparações, né? Substituindo óleo. Eu aconselho sempre meus pacientes a fazer substituições, né? Começar retirando o óleo refinado das garrafinhas transparentes tradicionais, trocando pelo azeite de oliva, que hoje em dia a gente já encontra no mercado azeite de oliva que a gente pode estar utilizando para preparações, e o extra virgem para, no caso, para saladas ou consumo cru, né, em cima da comida,
em preparações que já estejam prontas, tá? Priorizar o consumo de comida de verdade, frutas, verduras, legumes, cereais, tá? Então, se a gente escolher os princípios de variedade, uma quantidade variada dos alimentos, sempre priorizando os das estações, os alimentos sazonais, vou ter mais vitaminas, mais minerais, menos agrotóxicos, a qualidade deles, poder investir em alguns alimentos orgânicos. Eu sei que eles são um pouco mais caros, mas o investimento vale a pena se aos pouquinhos a gente for introduzindo pequenos alimentos, tá? Em moderação. Então, comer mais devagar, prestando atenção no alimento, vai fazer com que a gente não exagere na quantidade de cada refeição. Beber água, muito importante beber bastante água. Ela vai limpar o nosso organismo, eliminar as toxinas no nosso corpo, fazer com que o nosso cérebro tenha uma melhor performance e a gente consiga ter uma maior clareza em cima de várias coisas, seja gerenciamento das emoções, seja ouvir a voz de Deus, a resposta das nossas orações, seja controlar melhor as situações desafiadoras do nosso dia a dia. Então, uma dica que eu deixo para vocês é usar filtro, tá? Por mais que a gente tenha aqui na minha cidade, é considerada uma das melhores águas que existem, porque ela vem direto do aquífero Guarani. Porém, a gente tem um sistema de encanamento muito antigo. Então, aí que mora o problema. A água é de boa qualidade, mas a condução dela até chegar à minha casa, não. E tem muito cloro, também tem vários ativos que eles usam para tratar. Então, a dica que eu dou para vocês é usar o velho e tradicional filtro de barro, onde tu coloca a água ali, armazena ela ali, ela sai bem fresquinha e ela faz uma filtração de diversas bactérias, né? Alguns micro-organismos, alguns vírus também, dependendo do tipo da ação da vela, tá? Então, usar uma água filtrada para ter uma boa água de qualidade, né? Já que o nosso corpo é composto 70% de água. Então, se expor ao sol, né, de 10 a 20 minutos por dia. Eu aconselho meus pacientes, até eu passo uma tabelinha para eles, desculpa, para tomarem sol, né, no mínimo de 5 a 20 minutos, né, para poder pegar todos os efeitos positivos do sol, seja na questão da modulação do cortisol, para pessoas que têm dificuldade para dormir, então com insônia, por exemplo, quando acorda de manhã, a primeira coisa que faz é olhar para o sol, abrir o olho e olhar para o sol. Isso vai mandar uma mensagem para o teu cérebro, fazendo uma reprogramação hormonal, fazendo com que o cérebro entenda que naquele período ele precisa produzir cortisol e à noite ele precisa produzir a melatonina. Então, a exposição à luz solar é fundamental tanto para a produção de vitamina D, que está envolvida em diversos fatores no nosso corpo, seja na regulação hormonal, seja na questão da imunidade, seja na questão da estrutura óssea também, tá? Ele também ajuda muito na questão da imunidade, tá? Então, no mínimo 10 minutos ao dia, na hora do pico do sol. Não precisa expor o rosto, eu oriento meus pacientes a expor a parte dos braços e das pernas, se puder, tá? Atividade física, né? Pequenas caminhadas, começar, eu tô sedentário, eu sinto dor no joelho. Começa a fazer algum movimento, né? Se tu te alimentar melhor, se tu conseguir dormir melhor, se tu te expor ao sol, se tu beber água, vai ter uma disposição maior para fazer atividade física. Isso vai fazer tu ter um fortalecimento nos teus músculos, fazer o teu corpo ter mais elasticidade, né? Porque a idade vai chegando, vai ficando meio atrofiada a questão da musculatura, né? Então, procurar uma academia, procurar um personal, ou fazer caminhadas, né? Começa com um pouquinho. Ah, mas eu não consigo caminhar meia hora. Começa com 10, depois vai aumentando cada dia. Cada dia vai fazendo uma coisa, né? Faz um alongamento, um aquecimento antes, né? Então, a frequência, a intensidade, o tempo e o tipo de atividade física vai depender da condição física de cada um, né? Tempo de sedentarismo, as limitações, se tem dores, se tem artrite, se tem artrose, né? Então é importante começar, né? Então comece com pequenas caminhadas, busque fazer uma avaliação física, mas se movimente, faça algum movimento. A temperança, né? Não é nada fácil a gente ter equilíbrio nas nossas vontades, dominar as nossas vontades, né? Então, a dica que eu dou é procure um tempo de lazer, busque ter alguma coisa que te faça bem.
né? Seja um tempo com os teus filhos, seja dar uma caminhada com o cachorro, uma caminhada sozinho, ler um livro de boa qualidade, ter um tempo com a família. Busque alguma coisa que te traga prazer para te fazer ao longo do dia ou durante um período do dia que tu escolha, porque isso vai te ajudar a melhorar as tuas escolhas e também a intensidade daquilo que tu vai conseguir escolher. Então, a temperança é fundamental para conseguir equilibrar tanto a questão da alimentação, da água, da atividade física, quanto do gerenciamento das emoções, dos pensamentos. O equilíbrio, a temperança é fundamental da gente bater em cima da tecla dela. Eu diria que é um dos mais difíceis de conseguir colocar em prática num período longo, né? Porque ao longo da trajetória da mudança de hábitos, existem vários desafios. E a gente precisa pensar que os desafios sempre vão existir, mas que a gente precisa sempre recomeçar, tá? Nunca desistir, sempre ir recomeçando e lutando até a gente conseguir, aos poucos, ir modificando aquele hábito, sempre pedindo ajuda do Senhor para nos ajudar, tá? Então, temperança, equilíbrio. E a confiança em Deus, que é o que vai fazer a gente confiar e acreditar que a gente é capaz, né? Junto com Ele, a gente é capaz de mudar os nossos hábitos, seja alimentares, sejam de atividade física, se estamos sedentários, seja do gerenciamento das emoções, dos pensamentos, né? Seja do nosso convívio, seja do que for, né? A base de tudo, eu diria que é a confiança em Deus. Inclusive, até na tabela que eu dou para meus pacientes para preencherem tipo um checklist das coisas que eles precisam fazer por dia, eu coloco também ali a questão da espiritualidade, porque é a base para a gente conseguir fazer todas as modificações necessárias que ao longo do tempo a gente foi se distanciando cada vez mais, né? Então, trabalhar o hábito da confiança, do diálogo e da aproximação com Deus. Aí agora eu quero apresentar para vocês, não sei se tem alguma pergunta em relação a esses primeiros slides, da parte da reforma de saúde. Alguém tem alguma pergunta? Não sei se eu falei muito rápido, eu estou um pouco nervosa, aí eu falo muito rápido às vezes. Alguém quer perguntar alguma coisa antes de eu entrar nos próximos slides? Sim, ali sobre as 3 refeições no dia, como é realmente, como tem que ser? Deixa eu botar aqui para mim te enxergar. Quem é que perguntou? Oi, eu, a Simone. Oi, Simone, tudo bem? O ideal seria fazer um excelente café da manhã com todos os grupos alimentares, né? Então, um exemplo de um café da manhã bem balanceado, que eu indico para os meus pacientes, que ajuda muito eles a não ter aquela compulsão alimentar de tarde. Sabe a maioria de nós tem uma fissura, é como se fosse uma fissura mesmo, por comer à tarde. Depois das 4 horas da tarde, por aí, começa uma fissura muito grande por comer. Eu preciso comer algo, eu quero comer algo, e às vezes a gente não sabe o que que é, não tem um nome para aquilo. Pai, eu tô com fome, eu vou ali, vou comer uma fruta, eu vou tomar um café com pão e queijo, que a maioria é o que come, né? E vai me passar fome. Não, eu quero comer algo, né? E fica naquela função. Então, o que que seria um café da manhã equilibrado, que eu diria que é a principal refeição do dia, tá? É substituir o café, né, o tradicional, que a maioria das pessoas ainda toma, por cevada, porque agora é no inverno, né? Então apetece tomar coisas mais quentes. Então, cevada, chás, né? Dependendo do tipo de estratégia, cada pessoa trabalha com um tipo de chá, mas eu acho que os chás calmantes são um dos melhores, porque a maioria das pessoas hoje em dia está muito ansiosa, e por isso que acaba comendo demais e às vezes fazendo más escolhas no que comer, por conta da ansiedade. A vontade de comer alimentos mais calóricos, mais açucarados, se dá por conta desse grau de ansiedade, que é um desequilíbrio orgânico no próprio organismo, né? Por falta de nutrientes,
por um intestino que está desequilibrado, com uma desbiose, uma alteração de todas as bactérias lá, um organismo que está inflamado, está faltando nutrientes. Então, dá essa compulsão. Então, seria para beber, né? Agora no inverno, cevada, chás, camomila, hortelã, capim-cidró, erva doce, melissa, laranjeira, para quem tem a oportunidade de ter laranja em casa, dá para fazer um mixinho de 2 a 4 chás, colocar ali nesse chá, tu pode colocar algumas especiarias, como cardamomo, canela, um pedacinho de canela, pode colocar casca de laranja, né, tanto seca quanto um pedacinho, maçãs para ferver junto, né, fazer um chá bem gostoso, que tu pode armazenar e tomar depois. Outros chás que seriam mais para trabalhar a questão inflamatória, de desbiose, agora que está chegando a parte de inverno, né? Trabalhar a questão da imunidade. Hibisco, cavalinha, que também tem uma ação diurética, mas ela trabalha muito a questão da imunidade, da inflamação. Porangaba, canela de velho, porangaba, canela de velho, hibisco. Então, esses líquidos para beber dá para fazer tipo uns sucos verdes também. Só que agora com o frio não apetece tanto, né? Mas eu sugiro para meus pacientes fazerem que seja 2 vezes na semana um suco verde, né? Uma diversidade de frutas, né? Então, o que seria a base do suco verde? 2 folhas de couve, um pedaço de gengibre. Eu sempre digo para ser um pedaço que seja o tamanho do dedinho, assim, né? Essa primeira parte aqui do dedinho, um pedaço de gengibre, colocar 2 frutas, né? Vamos supor a maçã, coloca a maçã com casca e tudo. Laranja, coloca com o bagaço e com a parte branca da laranja ali, né? 2 frutas e um legume, tipo uma cenoura, uma beterraba. Bota um copo d'água, bate bem, coa e toma, tá? Ovos, né? Ovos de manhã, para quem não tem problema com alergias e intolerâncias, eu gosto de trabalhar muito com ovos, dá bastante saciedade, né? Queijos, eu prefiro trabalhar com queijos que sejam vegetais. Então, o mais fácil da gente encontrar e mais acessível é o tofu, né? Cuidando sempre para ele ser orgânico, né? Por conta da questão da transgenia. Uma fatia de pão eu indico sempre sem glúten, mas pela questão inflamatória, né? Para a gente fazer essa dessensibilização do paladar e do processo inflamatório. Mas para quem não se adapta ou quem não tem condições, dá para fazer pãezinhos de frigideira. Seria com a base de um ovo e tapioca ou farinha de aveia. Tu mistura tudo e coloca ali na frigideira. Ou então uma fatia de pão integral, ou a cevada, uma proteína que seria os ovos e o tofu, ou o tofu ou o tofu, um pedacinho de carboidrato que seria o pãozinho sem glúten ou o pãozinho integral ou o pãozinho de frigideira e porções de frutas, né? Então, 1 ou 2 porções de frutas. Comendo uma já está ótimo. Então, vamos supor, uma pessoa que é mais ansiosa e mais deprimida, banana, abacate de manhã é uma ótima indicação. Pessoas que têm mais problema de digestão, tem gastrite, azia, problemas de estufamento no abdominal, parte de mamão, né? Mamão, melão, bem bom de trabalhar com eles também. E em cima dessas frutas, eu costumo indicar para colocar sementes, fazer um mix de sementes, que ele vai ter proteína de boa qualidade ali, de uma digestão adequada, né? Boa digestibilidade, e também tem gordura boa. Semente de abóbora, girassol, chia, gergelim, fazer esse mixinho. E aí, isso aí tudo seria um excelente café da manhã para lá de tarde o teu organismo entender que ele não precisa de tanta comida. Um almoço bem equilibrado, bastante salada, eu diria que 50% do prato salada, dividindo os outros percentuais ali com proteína, que pode ser feijão, grão de bico, ervilha, lentilha, né? Para quem consome carne, eu indico comer mais carne branca, né? Carne vermelha eu oriento comer mais final de semana. Para quem come, né? Porque não são todas as pessoas que são vegetarianas, ainda mesmo dentro da doutrina adventista, a gente sabe que tem várias pessoas que não são. Então, e o arroz, né? Arroz integral. Então, a proteína seria ou a proteína branca, ou lentilha, grão de bico, ervilha ou feijões. Arroz integral,
saladas, bastante saladas, cruas e cozidas. Tá feito um excelente almoço. E em cima dessa salada, coloca esse mix de sementes, bastante azeite de oliva, tá super bem alimentado. E provavelmente, de tarde, tu não vai ter fome. Então, tu vai conseguir fazer uma janta mais cedo. Tipo, 7 horas da noite, 8 horas da noite, tu faz uma janta leve, com ovos, com bastante salada, bastante legumes, legumes assado. Agora que tá chegando o inverno, uma sopa com bastante legumes, bem caldosa. Também pode colocar uma fonte de proteína ali, que seria quebrar um ovo, ou então mesmo colocar a própria ervilha, né? Então, essas 3 refeições seriam fundamentais, né? Só que a maioria das pessoas não consegue de início fazer as 3. Então, eu dou as 4. Eu dou o café da manhã, o almoço, o lanche da tarde e a janta. E antes de dormir, um chazinho, né? Um chazinho mais calmante, com umas gotinhas de própolis ali, para ajudar a pessoa a fazer o processo de digestão e preparar o corpo para dormir. Porque a maioria de nós, quando vai para a cama, ainda está com a cabeça pensando nas coisas que não conseguiu terminar de fazer. E aí não consegue relaxar. E vai com o celular para a cama. E tem televisão no quarto. E aí demora para dormir. Ou então deita, dorme, mas não consegue ter um sono reparador, né? Porque durante a noite acorda, durante a noite acorda, ou custa dormir, e aí quando acorda de manhã tá cansado, né? Então, quando a gente começa a diminuir os alimentos inflamatórios, que são a base desses alimentos inflamatórios, é os ultraprocessados, que a gente já conhece, os alimentos muito açucarados, o glúten, tá? O glúten, eu gosto de trabalhar bastante retirando o glúten dos pacientes, tem uma melhora na parte gastrointestinal de gastrites, azia, problemas digestivos, dispepsia, parte de intestino irritável, melhora muito também. Mas também eu tenho resultados incríveis na parte articular, dores articulares, com a retirada do glúten. Parte de lácteos também, eu deixo 1 ou 2 lácteos só para eles consumirem durante a semana, por conta do processo de alergia da parte respiratória. Então, eu deixo sempre um queijo ou um iogurte, né? Iogurte, claro, daquele sem sabor, para estar misturando com outras frutas, né? E muita água, muita fruta, muita verdura, muita proteína vegetal, muita proteína vegetal. Indico eles, dou receita de como fazer hambúrgueres com a lentilha. No caso, para pessoas que têm compulsão por doce, a lentilha é uma ótima estratégia porque ela é rica em lítio. Então, ela ajuda na compulsão por alimentos doces. Então, quem tem problemas com a questão do doce, fissura por comer um doce depois do almoço, ou fissura por comer um doce à tarde, a gente trabalha bastante com a lentilha, tá? Eu trabalho bastante com a lentilha e eu tenho ótimos resultados. Alguma pergunta a mais? Agora eu vou entrar na parte da alimentação. Essa mesma alimentação, ela se adequa também para as crianças, né? Sim, sim. Na verdade, não sei se vocês repararam, ali no meu logo, quando não tem quando tá só minha fotinho ali, que é uma maçã e 3 bonequinhos. Na verdade, a alimentação a gente precisa adequar para toda a família, né? Então, esse estilo de alimentação que eu comentei agora com vocês, a gente pode introduzir para os filhos da gente. Tipo, o meu filho, hoje, o café da manhã dele foi uma xícara de chá, uma torradinha sem glúten com pasta de amendoim com cacau e uma banana. Esse foi o café da manhã dele, né? Tem dias que ele come só fruta e um pouquinho de semente. Tem dias que ele não tá afim da semente, tem dia que ele tá só afim da fruta. Tem dias que ele come ovos. Então, na verdade, aquilo que a gente vai comer é aquilo que os nossos filhos devem comer também, né? Então, não tem nenhuma restrição. A única diferença é a quantidade. A qualidade é a mesma, tá? Mas tudo aquilo que eu falei para vocês do café da manhã, os nossos filhos também podem comer. Melhora muito o foco e o rendimento deles nos estudos. Muito mesmo. E diminuir também a quantidade de calorias deles, da janta, melhora muito a questão da qualidade do sono e do rendimento cerebral de manhã. Eles ficam menos
menos lerdos, digamos assim. Eles ficam com o pensamento mais ágil para quem estuda de manhã. Então, o que seria a dieta original ou a alimentação ideal que Deus deixou para nós, né? Para com que nós tivéssemos, sabemos que não somos mais eternos, mas também sabemos que podemos ter uma velhice e uma longevidade maior e uma qualidade de vida maior. Que hoje em dia a média de vida é chegar aos 80 anos, 80, 70 anos, dependendo se é mulher, se é homem, né? Porém, a maioria das pessoas que chegam a essa idade chegam muito doentes e dependentes de ajuda para se alimentar, para tomar banho, para caminhar, para sair da cama, né? Então, Deus foi tão maravilhoso e tão perfeito que Ele deixou uma orientação para nós, além dos 8 remédios naturais, daquilo que nós deveríamos comer para fazer com que o nosso corpo tivesse nutrientes necessários. O nosso corpo foi feito do pó da terra. E quais são os elementos que a gente encontra na terra? Vitaminas, minerais, né? E é isso que a gente encontra na alimentação. Então, Deus disse: Eis que vos tenho dado todas as ervas que darão sementes e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê sementes, e isso vos será para mantimento. Então, tudo aquilo que é comida de verdade que nós deveríamos comer deveria nascer de sementes, né? Muitos de nós consumimos, porém, a época da modernização, pós-industrialização, aumentou muito a demanda de produção de comida. Antigamente, os nossos avós, os nossos tataravós, eles viviam em campanha, né? Aqui a gente fala campanha, né? Eles viviam na parte rural e eles produziam o que iriam comer. Então, eles tinham, além de um ar mais puro, eles tinham alimentos livres de contaminantes, né? De toxinas, né? Os agrotóxicos. Uma terra mais fértil, porque a terra tinha período de repouso, né? E se alimentavam praticamente da comida de verdade, né? Da semente, arroz, feijão, frutas, verduras que davam na horta e nas árvores na época de cada uma, né? Então, essa é a orientação de Deus para nós, né? Que a gente coma comida de verdade. E a alimentação original que ele criou para nós era baseada em frutas, vegetais, grãos, que nem eu comentei com vocês, né? Das sementes, né? Das leguminosas também, das oleaginosas, né? Que entra ali a parte das nozes. Entre as oleaginosas, que são gordura de boa qualidade. Eu já escutei muito clientes, pacientes que chegaram até mim dizendo: Ah, Sabrina, mas se eu comer abacate ou se eu comer essas castanhas, eu vou ganhar peso. Eu digo: não, tu não vai, porque tu vai estar dando substrato para o teu corpo, não te dá crises de ansiedade, tu vai estar dando substrato para o teu corpo estar bem nutrido, e o teu corpo estando bem nutrido, ele não vai te gerar nenhuma descompensação que gera compulsão e que gera também a má escolha. O que eu sempre digo para as pessoas: não vão numa padaria ou no mercado com fome. Tu não vai fazer boas escolhas. Tu vai pegar as primeiras coisas que parecem que são mais coloridas, que são de embalagem e que demoram mais tempo para estragar, é ou não é? Então, a importância da gente distorcer algumas coisas que a gente aprende ao longo do tempo, a falsa informação, né, com a informação distorcida, é que gordura de boa qualidade, ela é fundamental para o bom funcionamento do nosso organismo. Só para vocês terem ideia, as nossas células, cada célula que existe no nosso corpo, que existe mais de 1 trilhão, elas são protegidas por uma camada de gordura, né? Os nossos neurônios são protegidos por uma camada de gordura, que é a bainha de mielina. Então, a gordura de boa qualidade ela é fundamental para a manutenção da parte estrutural do nosso corpo e da produção de diversos hormônios, sejam hormônios da tireoide, hormônios da parte de colesterol, triglicerídeo, que não existe um colesterol vilão, o que existe é o excesso dele no organismo pelo excesso do consumo. Os dois são fundamentais para a produção de diversos hormônios nossos, tá?
Então, Deus orientou a gente que a gente comesse frutas, verduras, que é a base da alimentação vegetariana, né? Então, somente após o dilúvio é que Deus orientou a gente por um período emergencial, que o meu professor, esse que me deu os estudos bíblicos, ele falava que era dieta emergencial, né? Como houve o dilúvio, não ia ter de onde tirar por um tempo frutas, verduras e legumes, né? E grãos. Então, ele, por um tempo, ele liberou o consumo de animais, que a gente sabe que não são todos os tipos de animais que a gente pode consumir. Então, ele liberou por um período limitado até a restauração da terra de novo, né? Então, por isso que hoje em dia eu desincentivo o consumo de carne, porque principalmente a vermelha. As outras também estão tão contaminadas quanto, mas a vermelha, ela tem um processo de digestão mais lento, a gente não mastiga direito, esses animais já vêm extremamente inflamados, intoxicados, com uma carga de diversos tipos de medicações, porque eles vivem confinados, são animais estressados, e fazem com que a nossa digestão, além de ser mais lenta, através de toda essa toxicidade e pela má mastigação, ela começa a ter um processo de putrefação maior no nosso intestino. Então, a maioria das doenças, eu diria que 90% das doenças originadas hoje se dão por conta de uma alimentação mais ácida, que são alimentos mais industrializados, alimentos com uma alimentação com alto teor de proteína animal, uma alimentação com muita carga de agrotóxicos também, porque a gente não consegue, ainda a gente não tem a cultura do investimento em orgânicos, e tem orgânicos, tem pequenos produtores que o preço é bem mais elevado, né? Aí em Porto Alegre a gente tem uma feira muito boa, mas que é no sábado, mas que nas quartas-feiras parece que tem lá perto da Cristóvão Colombo também uma feira de orgânicos, né? E também tem diversas outras questões, né? Como o ar mais poluído, uma água de má qualidade que não é filtrada, e diversos utensílios que a gente tem em casa, como panelas de alumínio, desodorantes que contêm alumínio, pastas dental que contêm flúor, né? Vários estudos já apontam que o flúor ele aumenta a causa de cáries, ele não previne, porque a gente já tem flúor na água. A gente também tem os cosméticos que a gente usa, desde a maquiagem quanto para o cabelo, que também tem muitas substâncias químicas lá que a gente desconhece, né? E os produtos de materiais de limpeza, né? Também inseticidas, né? Repelentes, então tudo isso vai causando uma sobrecarga do nosso organismo, no nosso sistema imunológico, no nosso fígado, e o corpo chega uma hora que ele não consegue dar conta, ele começa a ficar mais ácido, e é aí que se origina a maioria das doenças. Somado a uma mente de uma pessoa mais ansiosa, ou mais deprimida, ou mais irritada, onde não tem um gerenciamento dessas emoções, não tem um gerenciamento dos seus pensamentos, das suas emoções e das suas atitudes. Então, a maioria acaba compensando na comida mais calórica mesmo, né? Rica em açúcar, rica em condimentos, né? Então, a gente precisa ficar bem atento a isso, né? Prestar atenção quando a gente está mais ansioso, para a gente não fazer escolhas erradas, né? Tá mais ansioso, bateu aquela fissura em comer algo, escolha alimentos mais saudáveis. Eu sempre oriento meus pacientes para fazer as lojas de produtos naturais uma nova opção de compras para estratégias para período de compulsão, né? Então, buscar barrinhas de cereais saudáveis que sejam baseadas em gorduras de boa qualidade, biscoitos que não sejam com açúcar, cuidar os ingredientes lá, pessoal. Quanto menos coisa tiver de ingredientes lá, o alimento é mais limpo, é menos processado, né? Investir em alguns produtos orgânicos, investir nas panelas, né, eliminar as de alumínio e comprando devagarinho de ferro, de aço inox, investir nos desodorantes mais biodegradáveis, né, que a gente encontra hoje, inclusive até na Panvel tem para criança. Eu comprei um para o meu filho lá, que não tem alumínio,
a gente está investindo nessas pequenas coisas, sabe? Voltar aos produtos de limpeza tradicionais, como a Que Boa, o sabão em barra para lavar a parte de roupa íntima, principalmente nós mulheres, né? Calcinha, né? Sabão de glicerina. Para o corpo também, tentar usar sabões mais neutros, né? Em vez de sabões muito perfumados, com muitos condimentos. Então, é uma soma de fatores que auxiliam no processo de o nosso organismo conseguir lidar com essa alimentação mais limpa, a gente conseguir absorver e não ter um organismo tão ácido. Então, olha só, na época, quando a expectativa de vida, quando o pecado entrou na nossa terra, né, era bem maior do que ao longo dos anos. Por que isso? Por conta de tudo isso que eu comentei com vocês. Um ar mais puro, uma alimentação mais saudável, né? Porque não tinha esse excesso de agrotóxico, a terra ela tinha repouso, então o alimento era mais nutritivo, né? Não tinha alimentos industrializados, né? Não tinha também o excesso de preocupações que hoje em dia a gente tem, onde a gente vive em constante preocupação por dívida, por conta, pelos filhos, por parentes, por doença, ou por diversas outras coisas, né? Então a gente sempre está com medo, ansiosos, preocupados, né? Então olha só a expectativa de vida desde a época de Adão para hoje, né? Então diminuiu muito a expectativa de vida por conta de todos esses fatores que se somaram. Uma alimentação de má qualidade, uma diversidade maior de produtos industrializados, a falta de gerenciamento das emoções, né? Resiliência, o equilíbrio de tudo aquilo, seja parte emocional, física, espiritual, alimentar, né? Sono, né? Hoje em dia as pessoas não dormem mais, não tomam uma água de boa qualidade também, né? Então a gente está cada vez se intoxicando mais, né? Por isso que a gente já tem uma orientação lá também da gente ir migrando para as pequenas cidades, né? E ir em busca de voltar aos hábitos dos antigos, que era o quê? Da gente plantar o nosso alimento e tentar viver com o mínimo possível, ter uma vida que hoje em dia chamam, que virou tipo uma moda mais minimalista, né? Ou seja, onde a gente vai investir mais naquilo que a gente come do que daquilo que a gente veste, ou naquilo que a gente quer botar na nossa casa, trocar de móveis, investir na comida mesmo, né? Na comida de verdade, numa comida mais saudável, que hoje a gente encontra mais disponível, mas por um valor bem maior, né? Então, olha só, a alimentação original, ela trouxe, ela garantia uma saúde física e mental. Por quê? Porque ela era mais saudável. Então, como ela era mais saudável e não tinha todos esses agravantes que eu comentei com vocês, ela não acidificava o corpo. Então, ela não causava doença, né? Então, as pessoas tinham mais qualidade de vida, então elas tinham mais saúde física e, consequentemente, mais saúde mental. Então, com isso, as pessoas conseguiam ter mais clareza, tanto na questão espiritual, né, na relação espiritual, quanto mais clareza nas escolhas delas, né, seja na escolha do alimento, seja na escolha das palavras, porque às vezes a gente tá com a cabeça tão cheia que a gente não consegue nem controlar e conduzir uma conversa assertiva, seja com os nossos filhos, que cada vez nos desafiam mais, né? Então, a gente não tem tanta clareza na parte mental quanto antes por conta de toda essa distorção da alimentação original, né? E qual é a alimentação ideal de hoje? É aquilo que eu conversei com vocês, né? Alimento de verdade, comida de verdade, alimentos que tragam para nós realmente nutrientes, né? Cereais, frutas, nozes, verduras, né? Foi o que o nosso corpo foi criado para receber. Esse é o combustível para o bom funcionamento da nossa máquina do nosso organismo, né? Então, preparar de uma forma mais simples, sem muitos temperos, usar temperos saudáveis, temperos naturais, né?
não cozinhar tanto, vamos supor, na hora de refogar ali, vamos supor, vai fazer um feijão, aí refoga bem aquele alho, aquela cebola, não, dá uma leve refogada nele e já mistura no feijão para ele terminar de cozinhar ali. Até tem um estudo que eu li e depois comentaram isso na aula, onde a professora comentou com nós e no estudo dizia que se a gente armazenar a cebola picada e o alho na geladeira, em 2 dias, aumenta a concentração de alicina do que se a gente cortar na hora e consumir a cebola. Então, fazer os nossos próprios temperinhos saudáveis em casa. Como é que eu ensino meus pacientes a fazer? Bota no processador ou no liquidificador. No processador é melhor, mas quem não tiver pode fazer no liquidificador também. Coloca alho, coloca cebola, coloca um pimentão. Eu gosto mais de utilizar os pimentões amarelo e vermelho. Eu acho que a digestão deles é melhor do que o verde, tá? Coloca um pouquinho de sal, que vai ser o condimento dele, né? Vai ser o que vai preservar ele. Bate bem ele e armazena num vidro na geladeira, dura mais de 30 dias, né? Então, todos os dias tu vai, vamos supor, vai ali, vai fazer um arrozinho, pega uma colherada daquilo ali, refoga, quanto um pouquinho de azeite de oliva, já coloca o arroz ali bem lavadinho, lavem o arroz, viu? Lavem o arroz para tirar todos os fungos, todas as bactérias, todos os agentes nutricionais. Então, evitar colocar na nossa rotina esses alimentos mais saudáveis, né? Alimentos mais saudáveis, mais nutritivos, né? E isso tudo vai gerar o bom funcionamento da nossa máquina, porque tu vai ter vitaminas, minerais, nutrientes, antioxidantes que vão tratar, prevenir e remediar muitas doenças, tá? Então, os princípios para ter uma boa alimentação é a variedade, né? Aquilo que eu comentei com você sobre utilizar os alimentos da época, a qualidade, optar por os alimentos mais orgânicos, se possível, né? E a moderação, o equilíbrio. Então, dentro desse ciclo, uma boa mastigação, uma atenção plena ao alimento, não beber líquidos durante a refeição, se beber no máximo 1 copo d'água ao longo de toda a refeição, tá? Tentar fazer 3 refeições ao dia, optar por alimentos integrais, muita fruta e verdura, sementes e oleaginosas, informação, sempre estar buscando se informar. A gente tem uma diversidade de materiais e profissionais fantásticos adventistas que orientam muito, né? Buscar o autoconhecimento, começar a observar o seu corpo, os sinais, os sintomas, não se acostumar com uma dor de cabeça, com um desconforto abdominal, com uma dor no ombro, e buscar ir se conhecendo e buscar ajuda profissional, se necessário. Então, para que serve Oi. Oi. Quem me chamou? Estou só dizendo, doutor, que é bênção pura essas informações aí. Eu posso ceder para vocês, eu envio para a Rô, e vocês podem ter acesso a esse material se vocês quiserem, tá? Com certeza. Depois a gente faz uma enquete aí, quem gostaria de receber os materiais que a Nutri montou com todo carinho para vocês. Maravilha. Olha só, então a reforma de saúde serve para quê? Para melhorar o nosso caráter. Porque não tem como uma pessoa reproduzir o caráter de Cristo, que é um caráter manso, pacífico, acolhedor, que perdoa e que ama aqueles que mais o ferem, se tu tem uma alimentação e um estilo de vida inadequado, onde tu não consegue gerenciar os teus pensamentos, as tuas emoções, e tu não controla a tua impulsividade. Então, primeiro ponto, para ajudar a moldar o nosso caráter. Isso é possível. Eis aqui uma prova viva da transformação do caráter que Cristo fez na minha vida, porque eu permiti que ele fizesse essa reforma na minha saúde. Claro, eu me esforcei também, mas tudo para a honra e para a glória dele. Adoração inteligente e racional, né? Onde a gente consegue ter um discernimento, entender a palavra, entender o culto, entender uma pregação. É difícil entender a Bíblia, né? Quando a gente lê, tem muitas passagens que a gente lê e a gente não entende, né? E essa reforma na saúde que Deus
levanta hoje muitos profissionais para falar, é exatamente para isso, para a gente ter uma sensibilidade maior de ouvir a voz dele, de poder entender aquilo que ele deixou escrito ali para nós, né? Então é para a gente poder ter uma questão racional em cima daquilo ali que a gente está aprendendo, né? Que ele quer passar para a gente, né? Um autodesenvolvimento do nosso corpo. Nosso corpo é uma máquina perfeita. Deus foi tão maravilhoso que ele criou em nós um sistema de defesa, que é o nosso sistema imune, onde o nosso corpo, se a gente der todos os substratos necessários com vitaminas, minerais, antioxidantes que a gente encontra na natureza, o nosso corpo se cura de várias doenças crônicas não transmissíveis, tá? Ele melhora a nossa questão mental, dá mais clareza, o teu cérebro fica mais funcionante, fica mais sensível também. E com isso tu acaba também desenvolvendo a questão da cura da tua alma, de dores emocionais, de feridas, que muitas vezes fazem com que a gente tenha muitos problemas com relação à comida e problemas também em questão de relacionamentos, né? Então a gente vai também desenvolvendo essa questão de cura da alma, né? A santificação, né, da verdade, porque a gente está purificando o nosso corpo, o nosso templo, nos preparando para quando Jesus voltar, a gente poder dar continuidade no plano original, né, que era lá para a gente não sentir tanto a diferença, né, para a gente se preparando mesmo, né? Ter mais fôlego de vida, tanto para nós, quanto para poder espalhar a palavra, para poder ter realmente pique, né? Porque a gente sabe que quanto mais a gente serve a Deus, mais obstáculos se vêm e mais o inimigo se levanta contra nós, né? Por isso que o quanto importante é a gente orar também pelos membros da igreja, né? Que passam por diversas lutas também, né? Então, fôlego de vida para todos nós, né? Sejam membros ou sejam outras pessoas que estão nesse caminho buscando a verdade também, né? Que tem muitas pessoas que não conhecem, tem muitas pessoas que estão buscando, né? Discernimento da verdade espiritual, né? Vencer a maior tentação que Satanás impôs para nós, que foi o que fez a queda, né, da entrada do pecado, que é a questão do apetite, da gula, né? Ter um domínio próprio. Eu não vou comer isso por conta disso, não vou fazer essa escolha, e ir gerenciando as suas emoções, e gerenciando a sua compulsão, e moldando a escolha, né? Nenhuma pessoa que é compulsiva por doce, da noite para o dia, vai conseguir melhorar. Mas a partir do momento que ela se posiciona e que ela começa a ter um domínio próprio, eu tô com vontade, mas eu não vou comer isso aqui porque isso aqui não me faz bem, e opta por não comer aquilo e escolhe colocar outro alimento ali, ela está gerenciando naquele momento um domínio próprio, né? Porque o alimento ele causa uma dependência muito grande na gente, né? Qualquer tipo de alimento que seja industrializado, ele gera uma dependência na gente. Então é todos os dias uma luta, né? De saber dizer o não para aquele desejo meu e não um desejo do que realmente seria apropriado, né? Preparando tudo isso, preparando o quê? O povo para a vinda de Deus, né? Para a gente poder estar preparado para depois desfrutar de tudo aquilo que Deus preparou para nós lá no início, né? Então, a alimentação e as doenças que hoje em dia a gente vê cada vez mais pessoas jovens, pessoas na faixa dos 40 aos 60 anos também bem doentes, crianças. Hoje em dia, as doenças, por conta de uma alimentação e por conta de um estilo de vida inadequado, estão cada vez mais ascendentes, né? Estão crescendo muito. Eu peguei uma criança de 3 anos, totalmente descompensada, na parte de colesterol, triglicerídeos, pré-diabética, com insônia, irritadiça, né? Então, hoje em dia a gente vê muito, né? Cada vez mais as pessoas se tornarem realmente isso, escravas, dos seus próprios desejos da comida, do paladar, né? Então, Satanás ele tem usado a comida e a bebida para nos escravizar.
e a gente não está percebendo isso. Hoje eu escutei uma irmã falando que ela tem uma dificuldade muito grande em questão do doce, e ela é uma senhora já, ela é diabética, e ela diz que mesmo ela tendo todo o conhecimento da igreja, faz anos que ela está na igreja, é uma baita de uma missionária, mas ela diz que ela não consegue vencer o vício do doce. Então, na verdade, Satanás ele está trabalhando não só na distorção das pessoas que estão fora da igreja, mas agora, contudo, ele vai começar a usar nós, o povo de Deus, os escolhidos, para nos afastar, para nos tornar escravos, para poder deturpar a nossa mente, para que a gente cada vez mais nos afaste, né? Então, o grande desafio é a gente dominar o nosso apetite, dominar o nosso impulso, dominar o nosso domínio próprio, né? Então, para a gente seguir firme, né, com os 10 mandamentos que a gente aprendeu, né? Mas também não adianta a gente seguir firme nos mandamentos e não dominar o nosso apetite, né? Porque a gente sabe que o nosso corpo é o nosso templo e Deus quer e se agrada que a gente cuide da gente, né? Ter o amor próprio, né? Então, o apetite hoje está sendo usado para nos escravizar e o apetite, ele gera um vício e ele também gera uma abstinência, né? Então, e essa escravização por conta do apetite e do vício alimentar está trazendo muitos problemas de saúde e está trazendo uma morte lenta, né? Inclusive, eu peguei semana passada um rapaz, ele tá diabético, ele tá muito descompensado, ele perdeu os dedos do pé e ele não se cuida e provavelmente ele vai perder a perna se ele não tiver um coma diabético antes, né? Então, as pessoas estão vendo que estão adoecendo, mas não conseguem ter o controle, estão escravas realmente do próprio apetite, né? Então, o vício é repetir um comportamento que nos causa dano. Então, o vício também vem por conta dos alimentos, né? E Satanás está sendo bem astuto em utilizar a parte da alimentação para fazer com que a gente não cuide do nosso templo e cada vez mais adoeça, né? Então, ele distorceu a verdade, né? Nos enganando. Então, ele usa os nossos sentidos, ele gera dúvida usando os alimentos, né? Afetando a nossa saúde física e mental. Então, Deus busca controlar o nosso corpo através da nossa mente. E Satanás tenta controlar a nossa mente através do nosso corpo. Então, por isso a importância do nosso domínio próprio, né? Para a gente conseguir não distorcer a verdade, não ser enganados e saber dizer não às tentações do apetite e da alimentação mais fácil, mais prática, né? Que a gente encontra nas prateleiras disfarçadas de nutritivas e também extremamente saborosas no paladar, né? Então a gente tem que perguntar para si todos os dias, tá? Vou lançar um desafio para vocês fazerem todos os dias para si, tá? Se perguntarem na hora que forem comer, o que eu tô comendo vai me trazer saúde ou doença? O que é mais importante? A minha saúde ou esse meu desejo, essa minha fissura de comer? Eu estou honrando a Deus com a minha escolha? Então, se a gente conseguir colocar todas aquelas estratégias dos 8 remédios naturais e durante um período de descompensação, porque a vida não é um linear, a vida é de altos e baixos, tem dias que a gente vai conseguir fazer direitinho e tem dias que a gente vai estar quase que errando, quase enfiando o pé na jaca, né? Então, quando tu vê o dia que tu vai enfiar o pé na jaca, que tu vai comer coisas que não deveria, que tu sabe que vai prejudicar o teu corpo e a tua saúde, tu pergunta essas 3 coisas para ti, tá? Vai me trazer saúde ou doença? O que é mais importante, a minha saúde ou essa minha vontade de comer? E eu tô agradando a Deus com a minha escolha? Então, fica esse desafio para todos nós fazermos diariamente, ou quando tivermos um período de descompensação, onde a nossa compensação é comer errado, né? Não é comer uma banana ou uma laranja, né? É comer errado, tá? Então,
voltam antes à saudável e deliciosa alimentação dada ao homem, no princípio, e a pratiquem, e a praticar e ensinar a seus filhos as misericórdias para com as mudas criaturas que Deus fez e colocou sobre o nosso domínio. Então, na verdade, os nossos filhos vão se basear naquilo que a gente faz, não naquilo que a gente fala, né? Então, a maioria das crianças que chegam até mim, que não comem nada de fruta, nada de verdura, é porque em casa elas não veem os pais comendo, né? Porque é mais fácil desembalar uma bolacha recheada, onde vai dar uma explosão de sabor na boca da criança, e a criança vai deixar a mãe lavar roupa, cozinhar, ou sei lá o que fazer, entendeu? Ter aquele momento ali dela, do que descascar uma banana e ofertar diversas vezes para a criança. As crianças não nascem com a sensação de gostar, as crianças não nascem gostando do açúcar, né? Somos nós que ensinamos elas a comerem, né? Desde lá de bebê, chorou, passa um melzinho ali, um docinho na chupeta e bota na boquinha para acalmar. Ou então as vozinhas safadas pegam e dão um escondidinho lá, uma bala para o netinho antes dos 2 anos de idade, onde o cérebro da criança está em processo de formação. O açúcar no cérebro da criança, ele age que nem o álcool no cérebro do adulto, não só na questão da distorção, né, onde altera a questão da visão, do equilíbrio, né, da questão de direção, né, mas também na questão do mecanismo cria um mecanismo de vício, onde aquela criança se torna depois um adolescente, um adulto viciado em comer doce, né? Então, ofereçamos mais para os nossos filhos frutas, verduras, legumes de diversas formas até que eles consigam colocar na alimentação. Mas antes disso, comamos nós primeiro para que eles possam ver o quanto a gente ama comer aquilo, o quanto é agradável para a gente comer aquilo, e eles vão se interessar em também dar continuidade, porque nós somos o maior exemplo para eles, né? Então, eles imitam tudo que a gente faz. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Porque o nosso corpo é o nosso templo e a ele devemos cuidar para que nosso corpo tenha substratos necessários para termos uma mente mais saudável, um discernimento maior, para ficarmos mais sensíveis a ouvir a palavra de Deus e também ouvirmos a resposta para as muitas orações que fazemos e que às vezes não percebemos que Deus está respondendo, né? Que nem uma vez uma amiga minha da igreja disse: Deus não vai escrever no muro a resposta da tua oração. Ele vai te dar diversas formas para te perceber a resposta para aquilo que tu está pedindo. Cabe a nós estarmos sensíveis para captar a resposta de Deus, porque Deus se revela de várias formas, seja através de uma música, seja através de uma conversa com um amigo, seja através de um culto, ou seja através de um encontro tão maravilhoso como esse, como outros também, onde diversos irmãos se encontram, compartilham experiências e conhecimento. Então, eu espero que vocês tenham gostado, espero ter podido transmitir um pouco de todo o conhecimento que eu tenho. Eu fiquei bem nervosa, eu costumo ser bem desinibida, assim, nas palestras, mas eu sou mais desinibida quando eu consigo enxergar o rosto. E aí, como eu coloquei os slides no computador, eu fiquei um pouco travada, porque eu não enxergava o rostinho de vocês. Mas agradeço muito a oportunidade de poder falar um pouco sobre esse assunto que eu amo muito e que senti no meu coração que agora eu me encontrei podendo falar sobre saúde e ao mesmo tempo ajudar as pessoas a se aproximarem um pouco mais de Jesus. Maravilha! Olha, doutor, eu fico bem feliz em ver a forma como você fala, a empolgação, a forma que
E você expressa aí a convicção que você tem, isso é muito forte. E isso é fundamental para a vida da gente. Toda essa sua fala aí, naturalmente iluminada aí pelo Espírito Santo, é fundamental, é um recado para a igreja. Não é que a gente tem ciúme, na verdade, não é que os outros não possam saber, a gente quer que todo mundo saiba. Mas quando nós temos essa revelação primeiro, e a nossa situação está, em muitos casos, pior do que muitos que ainda não têm, dá uma coisa ruim na gente, né? Então, olha, a tua fala, de fato, é uma benção. Eu gostei daquela dica do sol, estou achando que eu vou dar bom dia para o sol todo dia agora, viu? O olho bem aberto. É maravilhoso. Olha, É. assim, eu tive na época da pandemia, em seguida entrou a pandemia em março, aí em abril eu sofri um assalto dentro da agência do banco, e aí eu tive síndrome do pânico. E aí eu não conseguia dormir de noite porque eu parecia que já iam entrar na minha casa. E aí eu passava as noites em claro, né? E aí eu comecei a usar essa estratégia porque eu comecei a lembrar aos poucos. Deus foi me acalmando para mim começar a lembrar de todo o conhecimento que eu tinha e começar a aplicar em mim, né? Para mim poder me curar naquele momento que eu estava começando a adoecer, né? Porque eu não conseguia dormir, eu tinha medo de sair de casa, consequentemente tu já não te alimenta bem, né? Teus pensamentos já ficam meio deturpados também, tu fica com desconfiança, né? Não é que tu não confia em Deus, mas tu fica com medo de tudo e de todos. Eu tinha medo de sair de casa. Eu digo, tá, agora eu vou sair, vou tirar o carro aqui, alguém vai parar, vai encostar uma arma na minha cabeça, né? E aí eu comecei a fazer isso do sol. Lembrei que eu tinha assistido numa palestra, tanto da doutora Rosana quanto do Ricardo, quanto de outros profissionais da área da saúde que eu acompanho, que são referências da nutrição funcional, que falam toda essa questão e falam muito da questão da espiritualidade também, no entanto que a nutrição funcional, o centro dela é trabalhar do corpo, mente e espírito, é o tripé da saúde de uma forma plena. E isso de olhar para o sol, eu acho que foi uma semana, 10 dias. Eu nunca mais tive problema de insônia. Deus, claro, sempre auxiliando. Mas isso de olhar para o sol ele faz como se fosse um reset, assim, ele dá um restart no teu cérebro, e aí o teu cérebro reprograma. E é fantástico, assim, é muito bom, vale muito a pena para quem está com dificuldade no sono. Que bênção. Só temos a agradecer, doutora Sabrina, foi uma benção realmente. Nós precisávamos, né? Muitas coisas a gente conhece, mas precisa lembrar, né? Como você mesmo disse que tinha o conhecimento e na hora precisou lembrar para aplicar na sua vida, né? Mas que realmente Deus continue te usando. Nesse Amém a todos nós, é, né? Todos somos instrumentos na mão de Deus, né? amém, Todos, cada amém. um com a sua função, cada um com a sua particularidade, né? Mas a partir do momento que a gente ora por um amigo, que a gente intercede por um amigo, a gente já está fazendo uma grande obra, né? Na vida dessa pessoa, né? E sendo um grande instrumento também, né? Todos somos grandes instrumentos na mão de Deus, né? Amém, amém. Que assim seja realmente, né? E esse Amém. conhecimento todo que eu tenho não pode ficar só comigo, ele tem que ser espalhado para quanto mais pessoas, melhor, né? Próxima vez a gente pode Amém. falar mais sobre estratégias na parte da alimentação. Vamos bolar alguma outra coisa. Doutora, que você peça a bênção de Deus, dando a cada um de nós sabedoria para desfrutarmos daquilo que ele fez de forma correta e usufruirmos da bênção, que é a qualidade de vida pessoal e eu diria que testemunial também, até que ele venha. Pode orar para nós? Claro. Bondoso Deus, muito obrigado, Senhor, por ter conduzido cada palavra, cada ensinamento, Senhor, hoje, podendo compartilhar um pouco do conhecimento que Tu me deste, Pai. Ajude cada pessoa aqui presente, incluído a mim, Senhor, a colocar em prática todos os dias os ensinamentos que Tu nos deu, que Tu nos guiou, para que possamos ter uma melhor qualidade de vida, uma saúde plena, Pai. Até assim, quando Tu, então, desejar que o nosso fôlego de vida esteja presente aqui na Terra. Nos ajude, Senhor, a termos domínio próprio em cima da nossa mente, dos nossos desejos,
a vencermos, Pai, o vício do apetite e da compulsão que hoje em dia tanto, Senhor, tem nos afastado do plano original de cuidar do nosso corpo como Tu nos orientaste. Nos ajuda, Pai, sabemos que a trajetória aqui, que as tentações são tantas, que muitas vezes falhamos, mas sabemos que Tu é misericordioso e que a partir do momento que nós reconhecemos e percebemos, Pai, que estamos errando e podemos melhorar, Tu nos dará força e amparo. Nos ajude todos os dias, Pai, a melhorar cada um desses pilares fundamentais para melhorarmos a nossa saúde e podermos assim, Senhor, escutar mais a Tua voz e ver as pequenas bênçãos, Pai, não só as grandes, vermos as pequenas bênçãos e transformações na nossa vida, no nosso corpo, para então, assim, Pai, podermos passar tudo isso para outras pessoas e despertar em outras pessoas o interesse de saber como conseguimos ser alegres, ser felizes e sermos saudáveis, Senhor. Assim, então, poderemos falar do Teu santo nome, Pai, e das maravilhas que Tu deixou preparada para nós, tanto enquanto Te esperamos, quanto depois, Pai, quando Tu vier nos resgatar. Fica conosco no final dessa noite, nos conduza numa excelente noite de sono e que tudo aquilo que conversamos hoje e aprendemos, Pai, possamos colocar em prática e compartilharmos com outras pessoas, primeiramente as que estão ao nosso redor, Pai. Nos ajude, nos dê força, sabedoria e domínio próprio, Senhor. Esteja conosco. É o que lhe pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigado, doutora. Obrigada a vocês, Deus foi uma continue te usando, te satisfação muito abençoando. grande. Amém a todos nós.